Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas específicos, né, principalmente em termos de aplicação do que nós vimos na nossa última aula, né, que está linkada aí acima, em que definimos, né, a informação requerida para determinar o resultado específico de um problema estatístico, né? Um dos problemas que nós vamos ver hoje é um problema bastante interessante, né, bastante conhecido como a moeda falsa de Reni, que nós já mencionamos também na última aula e eu vou apresentar a solução hoje, né? Então, só para revisarmos, né, o que nós vimos em termos de informação requerida, é que a informação requerida, quando você tem um conjunto de possíveis resultados, né, de uma variável aleatória, possíveis eventos, XJ, né, nós somamos, né, toda o logaritmo, né, na base 2, porque estamos medindo uma base binária, tá? A probabilidade da ocorrência desse evento multiplicado pela própria probabilidade. Então, dessa forma, essa função, que é a informação requerida, ela fica, né, sendo como menos a média do logaritmo de p de x, tá? Então, lembrando que a média é sempre tomada, né, com base, né, no peso atribuído àquela própria ocorrência de x atribuída à probabilidade p de x, tá? Então, nesse sentido, né, nós temos que a nossa informação requerida pode, né, nesse caso específico, temos uma distribuição de probabilidades que poderia ser arbitrária, mas nessa nossa situação em que vamos considerar de fato aqui, vamos ter m símbolos, né, somado aí sobre 1 a m, e que ocorrem com probabilidade igual. Nessa situação, essa informação, ela resulta no mesmo número I, que nós tínhamos definido anteriormente, que era a informação requerida por símbolo, né, para cada um dos símbolos. Ela vai ser idêntica para todos os símbolos, para os M símbolos, já que a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos é a mesma, né? Então, portanto, ela vai me dar aí o mesmo para todos esses, né, de I de 1 a M símbolos, ou M símbolos, né, que nós tivermos. Então, uma relação que é importante para a gente é que ela aparece como essa informação requerida, I, né, por símbolo que nós tínhamos, ela aparece aqui como sendo, né, I, como sendo menos o logaritmo de 1 sobre m, e 1 sobre m é justamente, né, a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos, tá? Essa é uma versão que nós vamos ver bastante, né, ao decorrer dessa aula e ao decorrer do curso, né, e ela corresponde à informação requerida para a determinação de um daqueles símbolos. Aqui, né, essa informação requerida, como nós temos logaritmo na base 2 dessa probabilidade, correspondente a P, você pode ver que, no fim das contas, essa informação H de X, que nós chamamos, né, ela corresponde, né, à média, também, ponderada aí pela própria probabilidade, né, da nossa informação requerida. Então, você poderia ter reescrito isso daqui como sendo, né, como sendo a soma de J de 1 a M, P de X, a sua informação requerida, definida ali embaixo, tá bem? Ou, né, se você quiser, você também pode reescrever isso como simplesmente a média dessa informação, tá? Como nós definimos anteriormente, lá nas primeiras aulas, tá? Bom, isso é só para revisar, né? Porque, de fato, né, o que nós temos, podemos também observar um problema específico, né, um problema que a gente já considerou, mas ele é interessante porque ele, de certa forma, aqui, ele define o que nós temos, né, para a nossa continuidade da aula.
Então, na situação de um dado, como já vimos, né, a minha variável aleatória assume 6 lados, com probabilidade idêntica de ocorrência, tá? A informação requerida, calculada aí, né, menos o logaritmo da probabilidade ou o logaritmo do número de possibilidades, vai me dar 2,584 bits qualquer valor, né, para qualquer lado, né, já que eles são equiprováveis. O que significa esse número? Vimos, né, também na aula passada, que ele significa que 2 bits de informação são insuficientes para representar todas essas 6 possibilidades, e que eu vou precisar pelo menos de 3 bits, né, vou precisar de um número inteiro de bits. Então, se a gente utilizasse uma representação, uma notação binária, né, converter esses números da base decimal para uma base binária, o que nós teríamos, né, imediato, é os números enumerados. E a gente vê que realmente a gente precisa, para representar um deles, né, pelo menos para representar esses 3 dessa coluna, a gente precisaria apenas, né, de 2 bits. Entretanto, a partir do quarto, a gente vai precisar, né, do terceiro bit, né, lembrando que na notação binária a gente lê o número da direita para a esquerda, né, na casa, representação da casa aí, decimal, e precisamos, portanto, de 3 bits. Tá? De fato, vemos, né, que faltaram os números 00 e 1, 000 e 111, né, que representariam na base binária 0 e 7, né, da base decimal, respectivamente, tá bem? Então, por isso que nós não temos um número inteiro de bits sendo utilizado, a gente não usa todo, né, esse bit com toda eficiência, a gente, na verdade, fica faltando, né, nessa representação, o número 7 e 0, e, portanto, é por isso que fica 2,54 para a nossa informação requerida, né, para cada um desses símbolos. Ok? Bom, vimos também uma questão importante, né, porque não necessariamente precisamos representar sempre esse problema como uma base binária. Nossa ideia é sempre poder codificar isso para diversas situações em que a gente realmente não tem números correspondentes, mas tem possibilidades. E, de fato, o que é possível, né, é realizar alguns problemas, transformando esses problemas em questões de decisão, que são aquelas que a gente transforma o nosso problema, né, em termos de probabilidades, em um problema que permite solução com respostas sim e não, que, respectivamente, vão corresponder ao nosso 0 e 1, né, aqui, tá bem? Ou 1 e 0, né, na verdade, se correspondendo a sim e não. Bom, por exemplo, no caso do dado, eu poderia ter perguntado, né, a primeira pergunta é se o valor do dado é par, obtivemos, né, se ele for par, né, se obtivermos sim, eu tenho uma resposta que ele pode ser esse subconjunto U1, se não, ele pertence ao subconjunto 2, né, aos números ímpares. Segunda pergunta é se ele é maior do que o número 3. Então, se sim, ele pertence a esse subconjunto V1, se não, pertence ao subconjunto 2. E se ele for divisível por 3, temos um novo subconjunto W1, né, para sim, e para não, vai ser esse outro subconjunto W2. Quando nós fazemos, né, a intersecção desses 3 subconjuntos, ou 6 subconjuntos, para tentar decidir, né, qual é o número, a gente vê que para todos esses números 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, eles vão, né, ter uma combinação específica e correspondente a eles próprios, né, para pertencimento a todos esses subconjuntos. E, portanto, nós temos na codificação, né, 6 números, né, que são representados por 3 números binários, tá? Veja que isso não tem nada a ver com a representação na base binária do número ali decimal, né? Isso, né, corresponde a respostas de sim e não a essas questões que nós colocamos aqui. Então, isso é muito importante porque
é esse tipo de problema que nós vamos tratar nesse curso, sempre convertendo esses problemas estatísticos em problemas de decisão. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje, né, como eu tinha dito, é a moeda falsa de Reni. Esse é um problema importante porque ele permite que nós tenhamos, né, uma ideia adicional sobre o problema da inferência e quando toda vez que nós obtemos alguma informação a respeito do meu problema estatístico, eu reduzo o número de possibilidades e, portanto, né, eu tenho que reduzir a informação requerida no próximo passo, né, porque o objetivo nosso é identificar, né, aqui uma única situação. Então, o problema da moeda falsa de Reni é exatamente esse aqui. Você tem 27 moedas, que em princípio seriam de outros, entretanto, há uma delas que é falsa, né? Identicamente, assim, visualmente idêntica, você não consegue identificar ela visualmente, e eu sei que ela é feita de algum material que ela é mais leve que as outras 26, tá? Só que eu não sei qual delas é, né? A única maneira que eu posso fazer é tentar pesar essas moedas, tá, de alguma maneira, tentando pesar via um prato, né, desses de balança, tá, e tem duas possibilidades, né, ou ser mais, um lado vai ser mais pesado, o outro lado vai ser mais leve, e tem outra possibilidade, que é a situação em que as moedas têm pesos iguais, e, portanto, a balança vai se equilibrar, né? Então, essa é a ideia, a gente vai poder inferir, né, esse peso de uma moeda, duas moedas, ou mais moedas, né, combinações dessas moedas, e o nosso objetivo é fazer isso com um número menor possível de aferições. Então, como que a gente utiliza a informação de Reni, a informação requerida de Reni, para tentar reduzir esse número de aferições possíveis? Então, a primeira maneira, né, é que identificar qual que é a probabilidade de ocorrência, né, dessas 27 moedas, qual delas é a moeda que eu tenho como sendo falsa. Bom, eu não tenho nenhuma informação a priori, porque senão eu já utilizaria isso. Como eu não tenho nenhuma informação a priori, a gente sabe que o melhor que nós podemos fazer é atribuir a mesma probabilidade para todas elas, né? Então, cada uma delas vai ter uma probabilidade de 1 sobre 27, né? Que 27 é o número de possibilidades que temos, tá bem? De fato, né? Se calcularmos aí a nossa informação requerida, já que agora aquela informação média, né, requerida que a gente obtinha, como eu tenho a mesma probabilidade para todo mundo, ela vai ser igual a informação requerida por moeda, né? E isso vai me dar simplesmente menos o logaritmo da probabilidade, né, que é 1 sobre 27, e, portanto, me dá logaritmo de 27, que dá 3 log de 3 na base 2. Então, esse é um número importante. Então, essa é a informação requerida. Eu preciso, de alguma forma, reduzir essa informação requerida para conseguir reduzir o número de possibilidades e, portanto, né, identificar qual que é a minha moeda. É interessante que uma função da probabilidade pode, de alguma forma, permitir para a gente bolar uma estratégia. Ela não vai indicar qual que é a estratégia, mas ela diz para a gente como que ela deve ser, pelo menos. Não existe apenas uma estratégia, como nós vamos ver, né? Mas há uma indicação de como vai ser, né? Há uma maneira inteligente da gente utilizar esse número que apareceu aí, que é 3 log de 3. Como nós fazemos isso? Bom, vamos olhar nosso aparelho de aferição, que é a balança de escala, né? A balança de pratos, e me diz o seguinte: cada aferição que eu faço nessa balança, como eu disse, ela tem 3 resultados possíveis, 2 deles respectivos aos pesos das moedas, se uma é mais pesada que a outra. Então, nessa situação, se eu, por exemplo, tenho, né, se as moedas que estão no lado à esquerda são mais pesadas ou, né, mais leves do que a do lado direito, eu vou representar pelo sinal mais, né, maior, né, significa que a esquerda é maior do que o peso da esquerda é maior do que o da direita,
e pelo sinal menor representando que o da esquerda é menor do que o da direita. Mas elas podem se equilibrar, e de fato eu tenho mais um símbolo, que é o símbolo de igual, quando as balanças se equilibram. Tá bem? Então eu tenho três possibilidades por aferição. Então, quando calculamos, né, numa aferição agora, veja que agora nós estamos calculando a informação que é obtida em uma aferição, seja qual for a minha estratégia. A aferição só tem três resultados possíveis e, portanto, né, a informação adquirida em uma aferição vai ser igual a esse IA maiúsculo, que eu estou representando justamente a informação da aferição, vai ser igual a menos o logaritmo do número de possibilidades. Como eu não sei qual vai ser de fato, eu novamente atribuir, né, atribuir a probabilidade de um terço, né, para todas elas, porque poderia, né, como eu não sei qual vai ser, ele poderia tanto, né, não tenho nenhuma informação também, na aferição, em princípio, as três possibilidades de ser igual, maior ou menor é a mesma. Então, portanto, eu tenho três possibilidades, a minha probabilidade é um terço, né, de ocorrência para cada uma delas. E isso vai me dar logaritmo do número de possibilidades, né, que é 3. Tá? Então, olha só que interessante. Né? Nós temos aqui que, na situação da informação requerida para identificar a moeda, eu tenho 3 log de 3. Então, se eu, né, a gente não precisaria ter 27, eu vou fazer para um número totalmente arbitrário, né, n, tá bem? Então, o que nós vamos consultar? Vou dizer que n seja o número de aferições que são necessárias, né, de ser realizadas para identificar, né, essa moeda. Então, eu obtenho que, se eu fizer que n, né, seja o número que eu vou chamar IN, a informação requerida em todas as aferições, ela vai ter que ser N vezes o número, né, a minha informação requerida por aferição. Então, isso, portanto, me dá N log de 3 nessa base binária. Tá? Bom, eu estou fazendo isso lentamente, mas vocês já devem ter identificado, né, que isso vai me dar, obviamente, tá, o número correspondente à informação requerida, que é 3 log de 3. Então, portanto, né, quando identificamos essa informação requerida, né, como sendo a informação requerida, né, requerida não, a informação da aferição, ela me dá o número n igual a 3 como sendo o número mínimo de aferições. Veja que eu posso fazer mais aferições, né? Obviamente, se eu pegar, por exemplo, uma por uma, for pesando, né, todas elas, pode ser que eu dou sorte e logo na primeira pesagem eu identifico a moeda. Mas eu posso dar um azar e esperar lá na última aferição possível para tentar, para conseguir, ou penúltima, né, para identificar essa moeda. Então, o que ele me diz aqui? Que, no mínimo, né, para conseguir identificar sem ter, né, grandes problemas, para usar esse meu aparelho de aferição mais eficientemente, eu tenho que fazer 3 aferições, né? Então, isso é interessante, que ele não me explica qual que é a estratégia, mas ele diz, né, que existem, né, uma estratégia ótima e eu divido, né, essa informação requerida em termos de 3 aferições, tá? Então, isso é um ótimo indicativo. Então, primeira, né, estratégia vai ser aquela que eu vou dividir, né? Obviamente, 27 é divisível por 3, então, portanto, eu vou dividir em 3 subconjuntos iguais de 9 moedas, tá? Que eu vou chamar de subconjunto C1, C2 e C3. Esse subconjunto vai ser representado aqui por esse conjunto total, né? C de 27 moedas, então, dividir em 3 subconjuntos. E o que eu vou fazer? Né? Agora, eu vou pesar esses subconjuntos. Tá? Quando eu peso esses subconjuntos, eu tenho 3 possibilidades. Vou pesar o C1, né? Qualquer um desses subconjuntos comparado com o outro. Então, no meu caso aqui, eu vou comparar o subconjunto, né,
qualquer um deles daria o mesmo resultado, tá? Isso é importante, a gente chegaria à mesma conclusão no final, mas vou pesar o C1 e o C2. Então, se o C1 se equilibrar com o C2, né, se esses dois subconjuntos se equilibrarem, né, eu já sei imediatamente que a minha moeda falsa não está no subconjunto C1 nem no C2, portanto, só falta, né, o subconjunto C3, que é o conjunto que contém a moeda falsa. Ótimo, né? Então, eu reduzi de 27, né, moedas, eu fico só com 9 moedas, né, para identificar. Já reduzi bastante, né, o número de possibilidades aí. Por outro lado, se C1 for mais leve do que C2, eu também já sei que C1 é o conjunto que contém essa moeda falsa. E, por fim, se C1 for maior do que C2, eu sei que C2 é o conjunto que contém a moeda falsa. Então, veja que é importante que nessa aferição eu tenho identificação de 3 subconjuntos, né, que são disjuntos, não tem como, né, dar uma superposição deles, tá? Então, sempre identifico todos os subconjuntos, identifico todas as possibilidades do meu universo de possibilidades total, que são as 27 moedas, tá bem? Bom, próximo passo, tá? Então, esse foi o primeiro passo, identifiquei qual subconjunto C1, né, ou C3, ou C2, é o que contém essa moeda falsa. Próximo passo, né, eu vou supor, né, que seja um deles, né, eu vou chamar nessa segunda aferição, vou chamar de subconjunto agora CI1, né, CI2, CI3, tá? Já que eu vou dividir novamente esse conjunto, né, digamos que fosse o C3, em, né, em três novos subconjuntos, tá? Também vou fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se fosse C3, eu teria C31, C32, C33 correspondente para esses subconjuntos, tá bem? Então, esse número I identifica qual que era o subconjunto que foi obtido no passo anterior, tá? Então, para CI1, CI2, CI3, divido novamente o subconjunto e repito o mesmo procedimento que nós fizemos lá em cima, tá? Quando eu repito, novamente eu identifico, né, que CI1 for igual a CI2, eu identifico que o subconjunto CI3 é o que contém a moeda falsa. Se ele for menor do que CI2 em peso, né, eu tenho que CI1 era o que contém a moeda falsa, e se for maior, CI2 é o que contém a moeda falsa. Próximo passo, mesma coisa, né, vai me sobrar apenas 3 moedas, né, então isso é muito bom, porque eu identifico imediatamente qual subconjunto contém, né, essa moeda falsa e faço um novo procedimento, né, identifico CIJ, né, 1, CIJ2, CIJ3, que na terceira aferição, qual das moedas que é falsa, já que eu faço o mesmo, repito o mesmo procedimento, né, obtenho aí, né, qual moeda que é falsa. Muito interessante, né, porque reduzimos aquela situação em que eu poderia dar sorte, obter na primeira aferição, mas numa segunda aferição que eu fosse fazer, né, com as moedas misturadas, eu poderia dar azar e obter lá na penúltima, última, né, aferição possível. Tá? Obviamente, eu quero uma estratégia que funcione todas as vezes, e isso que nós estamos querendo fazer. Nós queremos desenvolver um protocolo que funcione, né? Se eu tiver 27 moedas, se eu tiver 100 moedas, 90, 1000, qualquer número de moedas, né? Eu quero, de alguma forma, fazer, né, com que elas, né, sejam, com que eu consiga aferir essas moedas com a mesma estratégia, né? Então, protocolos, né, são conhecidos como estratégias, né, que nós vamos tentar desenvolver para tentar resolver um determinado problema. Então, vimos que com 3 possibilidades apenas a gente consegue, né, 3 aferições, nós conseguimos, né, resolver nosso problema. Então, veja que tem um ponto muito importante. Quando nós fizermos uma aferição, ela me dá log de 3, né, aquela informação da aferição. Quando nós solicitamos aí, lá no começo do problema, a informação requerida, a gente tinha 3 log de 3.
Quando você faz a redução da informação requerida pela informação de uma aferição, me dá 3 log de 3 menos log de 3, e, portanto, eu reduzo em log de 3, eu fico com 2 log de 3, né, na base 2 de informação requerida. E essa informação requerida para o número de possibilidades que a gente tem na próxima, né, na próxima aferição. Isso é muito interessante, porque a gente acaba ficando apenas, né, com 9 possibilidades ou 9 moedas, né? 3, lembra que 2 log de 3, 2 log de 3 na base 2, isso vai me dar 3, né? Isso significa que é log de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado me dá 9, esse é o número de possibilidades que eu tenho, né? Com probabilidade de ocorrência de cada uma delas, 1 sobre 9, tá? Então, veja que realmente, né, nós diminuímos o número de possibilidades, e é isso que nós estamos querendo fazer, diminuindo, aumentando a nossa informação nesse problema, nós diminuímos o número de possibilidades e vamos, né, cada vez precisar de fazer menos aferições futuras, tá? Então, isso foi interessante. Essa é a única estratégia? Não, né? Na verdade, tem uma estratégia bem interessante mostrada no livro do de Surville, em que ele faz uma estratégia mais ou menos aí geométrica, né? Então, vamos supor que eu arranjo essas moedas num cubo, né, nos vértices de um cubo, então, tenho 27 moedas, eu consigo colocar 3, né, as moedas nos vértices e no meio, né, das arestas aí, tá? Então, ela fica distribuída de acordo com isso. Eu vou representar pelo primeiro índice, né, isso é importante, da mesma maneira que nós identificamos as moedas, o conjunto das moedas com aqueles 3 índices, eu vou representar esse subconjunto, né, de todas essas, ou conjunto, na verdade, de todas essas moedas, também por esses índices. Só que muito parecido com o que se vê, né, em estado sólido em física, eu vou identificá-las, né, por sequência de números que representam as componentes x, y e z, ou seja, os índices i, j e k, respectivamente, que vão identificar a posição dessa moeda nesse arranjo, né, nessa rede, tá bem? Então, veja que isso é interessante, porque todas elas são identificadas por um endereçamento específico desses índices, né? Não há confusão, né? Não há nenhum problema aí da gente identificar. Mas o que que eu vou fazer, né? A maneira de eu identificar se I, que corresponde aos planos, né? A um dos planos que a gente tem para a face, né, correspondente aí a P de I igual a 1, lembra que I está correspondente aqui, então quando eu falo de I igual a 1, né, eu tenho a seguinte possibilidade, nesse endereçamento total que eu tenho aqui, eu estou falando, né, dessa face que está aqui, ó, tá? Então, I igual a 1. Para I igual a 2, que é o próximo, eu tenho essa face que é identificada aqui. Para I igual a 3, eu tenho essa face, tá? Então, obviamente, cada uma dessas moedas, que ocupa cada uma dessas faces, elas vão ter um endereçamento específico. Então, portanto, né, para I igual a 1, eu tenho todas essas moedas que participam aqui, são 9 moedas também, né? Eu tenho 9 moedas no outro subconjunto e 9 moedas no outro subconjunto. Então, o que que eu faço? Basta pesar, né, esses planos também, né, de moedas. Veja que isso é interessante, né, porque parece o mesmo procedimento que a gente estava fazendo inicialmente, mas agora vocês vão ver que eu vou fazer uma coisa distinta, porque agora, né, eu não vou pesar o mesmo subconjunto, eu vou pesar, na verdade, agora, né, a seguinte situação, eu vou pesar o segundo plano, né, eu vou pesar agora no plano em que eu fixo J igual a 1, J corresponde a esse plano que está aqui, né? Então, vou pesar novamente 9 moedas em cada prato, sempre, né? Eu não preciso fazer, né, 3 aferições, eu faço de 2. Eu obtenho que se
né, um deles for maior do que o outro, automaticamente eu tenho que o plano que contém a moeda mais leve é o P3, por exemplo, nesse caso, se eu pesar o plano em que J igual a 1 e que J igual a 2, a mesma coisa, né, se o J for igual a 1, for mais leve do que o J igual a 2, automaticamente já identifico que esse plano correspondente àquele J igual a 1, e a mesma coisa se J igual a 1 for maior, mais pesado do que o J igual a 2, identifico, né, o que o plano que contém a moeda falsa é esse plano de J igual a 2 aqui, tá? Então, veja só, fiz um experimento anterior, uma ferição anterior, que eu também fiz o mesmo tipo de procedimento agora, mas com os planos de I igual a 1, igual a 2, igual a 3. Mesmo procedimento, né? Fiz agora para o plano, né, em J, né, igual a 1, 2 e 3. Então, por fim, né, o que eu posso fazer nessa ferição, tá? Tá aqui o plano I, tá aqui do plano J. A última aferição que eu tenho de fazer é novamente, né, com 9 moedas em cada prato, agora escolhendo no plano K, e K igual a 1 e K igual a 2, eu escolho, obtenho, né, e o meu resultado é o K igual a 3. Né? Então, agora, o que eu preciso fazer como resultado final? Basta identificar, né, a conjunção, né, ou seja, qual que é, né, qual conjunto, né, qual moeda, então eu identifico qual que é o conjunto de moedas, tá bem? Que, que fazem, que estão em cada um desses subconjuntos, e faço a intersecção deles, né, na verdade, para identificar qualquer moeda. Veja que não existe maneira, né, de obtermos dois resultados aqui ambíguos, né? Só vamos conseguir obter, né, sempre um resultado que identifica corretamente cada uma dessas moedas. Por quê? Porque elas ocupam um endereçamento distinto de cada uma delas. Não há, né, realmente uma intersecção aí de endereçamento entre elas, tá? Então, realmente, né, elas fazem parte de um endereçamento distinto nesse arranjo. Tá bem? Bem interessante, né? Então, presta atenção que, apesar da informação de Shannon, dá para a gente informação, uma maneira, né, de como nós podemos ter uma estratégia ótima, ela não diz para a gente como que é essa estratégia. Essa estratégia vai depender de nós. Então, nós vamos saber que se eu estiver utilizando um procedimento, né, então eu calculo essa informação, e se eu estiver usando um procedimento que eu necessito de 4 aferições, eu já sei que eu estou usando, né, um procedimento subótimo, porque eu não uso, né, o meu sistema de forma apropriada, tá bem? Será que sempre é possível? Então, nem sempre vai ser possível. Basta você pegar, por exemplo, um número que não é divisível por 3, você vai chegar nessa situação subótima, porque você não vai conseguir atingir o número fracionário de vezes que você, né, você faz um número de aferições inteiras, não dá para você fazer um número de aferições fracionário, tá? Então, você obviamente vai ter que fazer aí uma aferição a mais daquela requerida. Então, muito parecido com o que nós obtivemos anteriormente, no caso do dado, que dava 2,58 bits, aqui a gente, né, vai, aqui a gente também obteria, por exemplo, no caso, né, de 20, em vez de 27, 28 moedas, você acaba obtendo aí um número fracionário, e, portanto, você tem que fazer acaba tendo que fazer uma aferição a mais, tá bem? A menos que você encontre aí uma outra estratégia, né, de uma maneira distinta, mas já garantido para você que você pode tentar, mas vai ser impossível, tá? Bom, então tem um problema interessante que a gente já comentou, né, nas aulas passadas também. Esse é o problema de dois dados, sendo que agora os dois dados, obviamente, são independentes, né, mas eu tenho, né, se eles são independentes, a probabilidade de que cada lado
né, dos dados, a probabilidade conjunta, na verdade, né, vai ser o produto das probabilidades independentes, vai me dar 1/36, né? Então, quando eu pergunto qual que é a probabilidade de cair 1 e 2, né, no dado 1 e no dado 2, tá? Isso daí eu tenho que multiplicar as probabilidades, né, de cada um desses lados, vai ser 1/36. Então, tem 36 possibilidades, né, ao todo, né, para esses de diferentes lados desses dados que podem cair. Tá? Então, quando a gente calcula agora, né, o lançamento desses dados, de certa forma parece que não tem nada interessante, mas eu poderia fazer um jogo em que eu solicito, na verdade, não, né, os dados independentemente, mas eu faço uma correlação entre eles. Na verdade, o que eu peço é que qual que é a soma dos lados dos dados. Então, isso é muito interessante porque a soma dos dados ela não é distribuída, né, igualmente, por exemplo, e isso tem a ver com a partição inteira, né, a maneira, o número de maneiras distintas que nós podemos dividir, podemos representar um número inteiro, tá? Então, por exemplo, no caso do lado 2, o lado, o número 2, por exemplo, a soma 2, ela só é possível quando nós lançamos, né, quando esses dois dados caem, o dado branco e o dado preto caem, né, com um para cima. É a única possibilidade existente, né? Entretanto, o 3 eu posso ter duas possibilidades. No 3 eu posso ter a possibilidade que o dado branco caia em um e o preto em 2, mas também posso ter o inverso, que o branco caia em 2 e o preto caia em 1, né? Para 4, olha que interessante, temos três possibilidades, porque um deles pode cair 1 e 3, posso também ter 2 e 2, igualmente nos dois dados, e posso ter 3 e 1, e assim por diante, até o número 7. Olha, o número 7 é aquele que tem maior probabilidade de ocorrência, já que o número de maneiras que ele pode ser representado aqui como sendo a soma me dá 7, é igual a 6 vezes. Eu tenho 6 possibilidades, que correspondem a 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Tá? A partir daí, essa probabilidade começa a cair até, né, o 12, que é o número máximo que nós podemos ter na soma dos lados dos dados, que vai me dar quando cair 6 e 6. Tá? Veja que aqui eu estou colocando, né, para esses números possíveis, eu estou colocando aqui, né, as probabilidades correspondentes, 1/36 para o 2 e igualmente para o 12, 2/36, já que eu tenho duas possibilidades para o 3 e para o 11, 2/36 me dá 1/18, né? 3/36 ou 1/12 para a probabilidade de obter 4 e 10, tá? E assim por diante até o 7, que obtivemos 3/36 ou 1/6, tá? Então, o que podemos calcular? Agora, veja que a probabilidade de ocorrência desses números é distinta, como a gente estava querendo é, mostrar lá atrás, que existem situações de probabilidades distintas, né? Nessa situação, cada um dos dados independentemente, né, tem uma probabilidade igual, né, de ocorrência para qualquer um dos lados. Entretanto, a soma não, como nós estamos vendo na nossa distribuição aqui, né, desses números da soma. Então, isso é muito interessante, porque quando agora calculamos a informação requerida para cada um daqueles lados, né, então, qual é a informação requerida para o lado 2, obtemos que essa informação vai ser 5,17, tá bem? A do 7, que tem uma maior probabilidade de ocorrência aí, vai me dar 2,59, e a partir dela, a informação requerida para esses outros que ocorrem com menor probabilidade vai aumentando novamente até chegar, né, a informação requerida para o dado que tem maior, o número que tem menor possibilidade, né, é 5,17. Tá? Então, isso é interessante, né, porque a informação requerida para eu conseguir
sair dessa situação em que eu tenho 36 possibilidades e reduzir para uma situação só, que é o de 12, só tem uma possibilidade, então ela tem uma probabilidade pequena de ocorrência, né? E, portanto, por isso que a informação requerida aumenta, porque essa informação requerida ela está associada à minha incerteza, né, no problema. Quando a minha informação requerida diminui, significa que aquele problema, né, aquela situação é a mais provável e é ela mesma, que é o 7 aqui, né, que aconteceu. No caso, se calcularmos aquela entropia de Rényi, né, essa informação de Rényi, dado como a média aí de todas essas informações requeridas, que calculamos agora, essa informação média, né, vai me dar 3,274 bits, que significa o quê? Nosso número de informação requerida variou de 5 pontos para cada símbolo, né, ou cada número que tínhamos, de 5,17 até 2,59 no mínimo, né, então, no máximo 5,17, 2,59, né, e essa informação de Shannon, né, o que ela me deu? Ela deu 3,274 bits, que é a média, né, então, isso daqui representa, né, que na média, esse evento, né, todas as possibilidades aí, o evento pode ser descrito por um número de bits que vai entre 3 e 4. Tá? Por que entre 3 e 4? De novo aí, né, vamos ter, quando você calcula isso daqui, eu tenho um número que não é um número inteiro, né, mesmo medido nessa base binária, tá bem? Então, o que vai significar isso para a gente? Então, vamos lá. Vamos ver o que isso significa. Só adiantando um pouco o que nós vamos falar nas aulas seguintes, né, para a gente não ficar confundindo com informação requerida por símbolo, informação requerida, informação média, informação de Shannon, tudo isso é informação de Shannon, na verdade, né? Então, nós vamos chamar, e vai ficar claro por que a gente vai chamar assim, nas aulas seguintes, isso de entropia da fonte. Então, a entropia da fonte é essa entropia média que nós calculamos, né, da informação requerida por símbolo, tá bem? Quando nós calculamos agora, utilizando a notação binária, então vamos utilizar a notação binária para representar todos esses números de 2 a 12. Tá? A notação binária, eu tenho aqui que de 2 até 3, né, os dois números, eu preciso usar apenas dois bits, tá bem? A partir do 4, eu já preciso usar 3, tá? Uso, na maioria dos casos, 3 bits, mas a partir do 8, eu já preciso utilizar, né? Porque foi a notação que eu escolhi, a binária, eu já uso 4 bits. Então, portanto, né, nós vamos necessitar entre 3 e 4 bits, na verdade. Então, veja só, essa não é a única maneira de eu fazer. Eu poderia tentar, né, novamente fazer um problema de decisão, né, para utilizar esses nomes. E aí está uma maneira interessante de como que a gente pode usar mais eficientemente, né, a nossa informação requerida para o nosso, para representar o nosso problema. Isso também a gente vai ver em aulas seguintes, né? Eu poderia, por exemplo, utilizar essa informação requerida para cair o número 7. Veja que o número 7 está sendo representado aqui, né, por 3 bits também, então ele está aqui representado dessa maneira, né, mas eu poderia, como o número 7 ocorre com maior probabilidade, eu poderia ter feito, né, o que nós chamamos de codificação, né, dessa informação da fonte, ou seja, dos dados, de tal forma que eu utilizasse isso mais eficientemente. Como a gente vai ver nas aulas seguintes, isso tem a ver com a teoria de codificação. Na codificação, nós tentamos encontrar maneiras eficientes de distribuir, né, adequadamente essa minha codificação binária, não necessariamente sendo uma conversão direta do número decimal para uma conversão binária. Tá? Então, vai tentar encontrar um código que seja ótimo ou pelo menos subótimo, tá bem?
Então, só para identificar por que é fracionário, novamente, nessa notação ficam faltando as combinações 000 e 0, né? Essa 0001, 1101, 1110 e 1111, tá? Que representam o número 0, 1, 13, 14, 15, que nunca vão aparecer, né, quando você lança esses dados, tá? Então, tem números que são excluídos ali, né? E, obviamente, tá, que não existem, né? Então, portanto, né, nessa situação, se eles pudessem aparecer, a gente completaria aquela informação da fonte em 4 bits, tá bem? Mas não aparece, então, portanto, nós ficamos realmente com 3,274 bits. Esse número é muito importante. Nós vamos ver em teoria de codificação o que ele vai significar, na verdade, né? Ele vai significar que deve existir algum código ótimo, né, que a gente consiga, em alguma situação, chegar, né, nesse número, tá bem? Bom, por fim, gostaria, será que isso só se corresponde, parece, né, a dados, moedas e problemas estatísticos, né, de forma geral? Na verdade, a gente pode identificar problemas estatísticos em várias situações. Então, por exemplo, né, a gente pode se perguntar, num texto, né, eu pego um texto corrido, qualquer texto escrito numa língua, utilizo um alfabeto específico, né, vamos considerar aqui o latino, o alfabeto latino ou romano, né, e ele consiste, né, em 26 letras mais o espaço, né, que forma 27 símbolos distintos, tá bem? Então, eu estou olhando o texto, né, vou tentar identificar alguma coisa com relação a essas letras. Eu vou considerar só as 26 letras, vamos esquecer o espaço, tá? Só para a gente só falar das letras, né? Poderia considerar os espaços também, tá? Mas é só para reduzir o número de possibilidades. Então, se eu tenho 26 letras do alfabeto, né, e não tenho nenhum conhecimento da língua específico que a gente pode atribuir, né, o melhor que nós podemos fazer, na verdade, é atribuir uma equiprobabilidade para todas essas letras, né? E a gente já sabe que isso não é bem verdade, mas se eu atribuísse a equiprobabilidade, essa entropia da fonte agora, né, ela me daria exatamente a informação requerida por símbolo, por cada um daqueles símbolos, e vai me dar 4,7 bits por símbolo quando você calcula o log de 26 na base 2, né? Então, obviamente, isso não vai ser verdade, né? Porque a gente sabe que se você tivesse a mesma probabilidade de ocorrência de A, B, C, D e até Z, né? Seria uma língua que fosse uniformemente distribuída. Então, é claro que há uma dependência, né? Dependendo da língua que você está escrevendo esse texto, essa mensagem, há uma dependência distinta, né, na distribuição dessas letras, tá? Então, por exemplo, o que nós vemos em algumas dessas letras, né, em algumas dessas línguas, a gente pode evidenciar aqui, tá? Então, aqui eu fiz um levantamento, tá, com base num texto clássico, tá? Eu peguei tipicamente para você fazer esse exercício, você pega algum texto que está facilmente distribuído. Então, eu peguei, por exemplo, Gênesis, né, da Bíblia, que é facilmente acessível na internet, e você, né, peguei 3 línguas, tá, específicas. Peguei o português, espanhol e inglês, de uma versão disponível online, né, livremente disponível online, e calculei aí pela contagem, né, de letras nesse texto, tá? Então, eu contei, vejo, né, a frequência de ocorrência dessas letras, eu contabilizo a probabilidade de ocorrência né, desde de A, né, até B. Veja que eu fiz um ordenamento aqui específico. Esse ordenamento, você está vendo que está todo mundo fora de ordem, mas, na verdade, eu fiz um ordenamento favorecendo o português, né? Então, veja que o português tem uma alta probabilidade de ocorrência de E. Então, se você pega uma palavra arbitrária em português, há uma grande chance aí, há uma probabilidade bastante grande, né,
Está dito aqui que é uma probabilidade mais entre aproximadamente 15% aí de que ela seja, né, de que ela seja o E. A segunda letra que ocorre com maior frequência é o A, né? E a terceira o O, né? Não é à toa, nossas palavras têm bastante vogais, né? Muito diferente quando você pega, por exemplo, o alemão e o inglês, né? No caso, por exemplo, aí é interessante que a quarta letra mais frequente é o S, né? Nós temos bastante S mesmo em português, né? Mas o mais interessante de tudo é você comparar esse ordenamento de probabilidades com os ordenamentos em espanhol, que é uma língua próxima de latina também, e com o inglês, que não necessariamente tem a mesma origem, né? A gente sabe que ele tem uma origem latina também, tem palavras que foram introduzidas, né, quando os romanos invadiram a Bretanha, né, e, mas tem palavras de origem, né, de outras origens, né, origens saxônicas, né, nórdicas, e dos próprios bretões mesmo, que viviam antigamente, né. Então, tem toda essa alteração. Então, veja só, em inglês, né, o A aparece com uma menor frequência, mas parece, né, de todas as letras que, se a gente estiver olhando só para o inglês, é esse amarelo que aparece aqui, ele aparece, né, com uma frequência maior do que todas. O E, né, aparece também, mas a partir já da terceira letra do português, que aparece com maior frequência, que é o O, a gente vê que o O aparece com uma frequência pequena quando comparada com o H, olha só, né, e com, né, a letra T, que realmente tem bastante, né, em inglês, tá? Então, isso é bastante interessante, porque a gente começa, né, a ver um outro aspecto da teoria de informação. Eu estou falando de probabilidades de ocorrência, né, de letras, né, num texto corrido. É óbvio também que a gente poderia se perguntar qual que é a probabilidade dessas letras aparecerem na sequência. E com isso a gente começa a montar, né, uma correlação de surgimento de palavras. Eu consigo também identificar via probabilidades de ocorrência e talvez via essa informação conjunta e requerida, começar a identificar, né, se eu estou, né, automaticamente com um texto em inglês, com um texto em português, né, se eles têm alguma correlação, se eles têm alguma semelhança, né, isso que é importante, tá? Então, como calculado aqui, né, se vocês calcularem isso para outros textos, né, vocês vão observar que nem sempre acompanha esses números que eu estou dando. Então, isso foi feito, como eu disse, para o caso desse livro específico. Eu obtive que, por português, a minha entropia da fonte, aquela entropia média, né, da informação requerida por símbolo, ela me dá 3,93. A entropia da fonte para o espanhol me dá 3,9 e para o inglês me dá 3,83. Tá? Então, portanto, né, essas três línguas requerem, na média, 4 bits, tá? Para você ter uma identificação desses símbolos, tá bem? Então, olha que, para essa representação, né, total. Então, olha que, dependendo do texto, né, você vai ter uma mudança desses números, tá? Então, é interessante observações, né, simples que a gente pode fazer a respeito disso. Nós vimos que a entropia da fonte para o inglês, ela é levemente inferior às duas, né? Que significa que ela pode ter, né, alguma mudança, né, pode ser que tenha, né, alguma não correlação direta, né, entre o espanhol e o português, já que a entropia, né, da fonte do espanhol, né, e do português são muito parecidas, mas a do inglês é levemente menor, né? Quando a gente pega, né, quando a gente pega um texto, na verdade, mais moderno,
há uma tendência dessa entropia aumentar, tá? Porque você começa a ter neologismos de novas palavras que surgem, e a gente pode até comparar isso num exemplo específico, né? Você pode fazer aí em casa, tá? Então, facilmente disponível um texto que você tenha e faça contagem de letras, contagem de probabilidades, agora, atribuição de probabilidades e a frequência de ocorrência daquelas letras e tentar calcular essa informação, tá? Agora, nesse caso específico, né, nós utilizamos, como eu disse, o Gênesis, que é um texto, né, carregado de termos latinos, né, obviamente, então, portanto, há uma grande tendência, né, mesmo sendo traduzida para o inglês, né, que ela foi absorvida, né, são palavras de origem latina que são utilizadas na língua inglesa, tá? Então, é óbvio que há uma certa tendência que a gente pode comparar as três línguas agora, né? Então, eu posso fazer o seguinte, pego aquelas minhas probabilidades de ocorrência em português, coloco ela aqui no eixo X e faço a distribuição tanto de espanhol quanto, né, do inglês. Então, a primeira coisa o que significa isso? Nós vamos fazer uma correlação entre essas probabilidades de ocorrência, né? Se eu tivesse plotado aqui o próprio português, você ia ver uma linha reta, o que significa, né? Uma correlação de 100%, né, da língua. Mas é óbvio, porque eu estou falando da mesma língua. Então, agora, se nós pegamos o espanhol, a gente observa que cada vez mais, né, ela está muito próxima, né, dessa linha diagonal, né? Então, o que significa que há uma forte correlação entre o espanhol e o português, que é realmente o que a gente tem, né? E, né, na verdade, essas línguas nasceram uma da outra, né? O português foi advindo aí do espanhol, né? Foi uma adequação, né, do espanhol, ou uma língua latina mais antiga. E, por outro lado, o inglês, ele não está tão distante, mas ele mostra menos correlação, né, já que tem letras aqui, né, que aparecem muito mais distantes desse eixo X, né, que me mostra a correlação total, tá? Então, portanto, realmente tem letras que aparecem com probabilidade de ocorrência muito distinta, tá? E provavelmente são palavras, né, elas vêm de palavras que são palavras que não têm uma origem latina, né? Então, como aparece no caso do T, né, e o H, que aparece com menor frequência, tanto em português quanto em espanhol, tá? Então, isso é muito interessante, porque, de certa forma, nós estamos comparando aí a probabilidade de ocorrência das letras, não estamos comparando probabilidade de sequência de letras. Se a gente fizer isso, a gente vai observar uma curva aí de correlação muito distinta dessa, né? E no caso talvez mais precisa para a gente identificar essas linhas independentemente. Mas o que nós podemos já com uma informação absolutamente simples, né, dessa distribuição de probabilidades para essas letras via essa informação requerida, né? Nós obtemos, né, que de alguma forma elas têm alguma correlação, elas têm alguma origem, né? Elas podem ter, aquele texto pode ter uma origem comum, né? Podemos observar isso, né? Então, é isso que a teoria de informação é interessante, né? Ela se aplica a todas essas situações, tá? Então, né, como eu falei para vocês anteriormente, na teoria de informação se preocupa com a comunicação, né, de uma fonte para um receptor. Quem que seria a fonte? Quem escreveu aquele texto, né? Aquele texto que foi codificado num alfabeto, no caso o alfabeto latino ou romano, né? Numa língua específica, né? Numa língua específica. Ela escreveu aquela mensagem e nós, os receptores ou os leitores, né, nós tentamos recuperar essa mensagem. Tá? Não estou falando em termos de interpretação do que está escrito lá, de fato, mas sim, né, da distribuição de probabilidade de ocorrência dessas letras, da ocorrência dessas letras conjuntamente,
né? E assim por diante, tá? Então, quer dizer que isso, né, traz para a gente uma maneira de computar essa correlação, de computar vários aspectos, né, de correlação, até de uma situação dessa, como de uma língua, né, utilizada numa mensagem, e o mais interessante é que conseguimos fazer isso de forma automática, tá bem? Bom, na aula que vem a gente fala um pouco mais, né, sobre essas propriedades de entropia, tá? E discutimos de maneira mais geral como que essas entropias se correlacionam ou não, né, com outras formas de entropias que foram definidas na física, como a entropia termodinâmica e a termoestatística. Então, tchau e até a próxima aula.